e tiveram aí as atividades, as interações, tudo isso porque a proposta é que vocês consigam, ao final desse módulo, estarem aptos aí a auxiliar as empresas no desenvolvimento aí de negócios, na análise de mercado, correlacionar aí os conhecimentos do tipo juntar marketing, juntar contabilidade. Eu vi até que alguém colocou da receita, eu acho que foi a Fernanda, na hora de fazer o Canva lá. Então, contabilidade, marketing, juntar aí informações de gestão de pessoas, porque tudo isso vai compor uma empresa, né? Vai compor um modelo de negócio. E aí a gente hoje vai entrar especificamente na parte de gestão empresarial, tá? Dentro aí do empreendedorismo. E aí nós eu não sei se hoje vai dar tempo de terminar todos, vocês vão ver que daqui a pouco tem um roteiro ali, um tópico, mas a gente não vai, se não conseguir, a gente na semana que vem a gente avança, tá? Deixa eu ver se eu consigo ligar para a Débora aqui, peraí. E aí na semana que vem a gente continua e o prazo aí que a gente tem daquela atividade que eu expliquei ontem, lembrando que é o dia 18, tá? Que é uma quarta-feira. Deixa só eu olhar aqui a data. Nós temos daqui até lá aí 3 quartas-feiras. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Deixa eu fechar o microfone dela. Já foi. Bom, beleza. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já posso avançar aqui. Beleza, beleza? Então vamos lá. Ninguém falou nada, né? Já diziam os alunos, fé no pai, né? Que o R sai. Esperar. Boa noite, Laísa. Ó, o assunto aí, ou a introdução aí do que a gente vai falar aí, o planejamento da aula, primeiro a gente vai fazer uma introdução sobre esse assunto de gestão empresarial, que eu acredito que muitas coisas vocês tenham visto na aula de planejamento empresarial, no primeiro módulo, tá? E aí aqui é uma complementação. Segundo, a gente vai trabalhar o conceito de gestão empresarial, como é que é aplicada, a importância, o uso das estratégias nas empresas, que aí vem para o último, que são as estratégias competitivas, tá? Ô, Léo, Então, esses 3 tópicos. Oi. desculpa te atrapalhar, mas tenta ligar para a Laísa, por favor, que eu não Ela consigo entrou, ligar. Ela não eu já tá conseguindo liguei. entrar. Ela entrou, Já? Ah, então tá bom. eu já Eu não liguei, vi, todos que desculpa. estão colocando aí, eu já tô colocando. Pode falar para eles no grupo, por favor. Quem não conseguir, escreve que aí eu já coloco. Que aí eu já vou migrando aqui e vou colocando. Tá, beleza. Beleza. Bom, então a gente vai começar aí, ó. Agora já acho que tem 13, 14. Beleza, tá. Já pra gente começar aqui o processo. Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, eu coloquei uma frase aí quando a gente fala de gestão empresarial, tem essa frase do Thomas Edison, que ela diz, ó, boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. E aí, muitas vezes, a gente vê uma pessoa ali que, de repente, trabalhava na mesma empresa que nós, ou trabalhava em algum lugar que você conhecia, e, de repente, você começa a ver que a pessoa ela está ali numa outra realidade, que ela está empreendendo, ela está vivendo aí algo diferente. E aí, quando você vai ver, você fala assim, nossa, que sorte que ela teve. Ou então, é, aquela pessoa teve a ajuda de alguém, porque senão ela não ia conseguir chegar ali. Mas muitas vezes a gente não para pensar aí na questão da aplicação do planejamento, ou, né, quando você encontra aí
a oportunidade e o planejamento, que é aquilo que a gente falou numa das aulas, que foi a parte do identificação de oportunidades. Você identificou uma oportunidade, você foi lá e planejou a sua ideia, a sua proposta, você consegue aí ter uma chance maior de sucesso, tá? Então, isso Thomas Edison aí já tem bastante tempo aí, as ideias dele, e isso de... Oi, Laís, você entrou de volta. E isso da gente associar essas duas questões, né, da oportunidade do planejamento, está aí mais do que nunca em evidência, principalmente por conta do cenário que a gente vive hoje da pandemia, onde muita gente perdeu emprego, outras pessoas que não trabalhavam, e aí na família tinham pessoas que trabalhavam, mas se viram obrigadas a complementar a renda, e aí passaram aí a desenvolver ideia, tá? É, e é o que a gente tem. Então, não adianta também você, que a gente vai até trabalhar hoje, você aliar os dois e aí você pecar na gestão da empresa, tá? Lembrando que a gestão, aí o planejamento, ele passa por isso. Que eu acredito que no primeiro módulo vocês viram sobre as funções do administrador. Alguém lembra as funções do administrador? Ninguém? Never? Nunca ouviram falar das funções do administrador? Enzo, Alexandre, Deus é pai, tá? Tô lembrado do professor. Até no TCC, isso daí vocês podem usar, faz um primeiro capítulo falando de administração e aí coloca o primeiro capítulo de administração lá falando um pouco sobre a área e fala sobre as funções, tá? Que entra aí, né, ó, planejar, organizar, dirigir e controlar. Deixa eu ver, alguém escreveu também. Ah, o Google me responde, beleza. Tá lá, ela colocou. Beleza, já coloquei aqui também. E aí, a gente conseguindo, como a gestão da empresa, né, ou como um gestor da empresa, colocando essas quatro funções aí em prática, a gente já tem uma chance maior de dar certo, tá? Lembrando que o empreendedor, muitas vezes, ele não tem conhecimento específico da área de administração, tá? Mas ele acaba buscando esses conhecimentos, até porque para ele poder ter um êxito na empresa, ele vai precisar desses conhecimentos. Bom, e aí com base nessa frase do Thomas Edison, ó, o planejamento é considerado como chave aí para qualquer negócio, para qualquer empresa, tá? Quando a gente pensa aí em você desenvolver uma ideia, desenvolver um negócio, se você não coloca um plano, você não consegue avançar com isso, ou colocar isso em prática, tá? E aí, por conta do planejamento, que é possível da gente colocar as ações aí em prática. Por exemplo, uma empresa que tem meta de expandir. Se ela não planejar, de repente ela vai ficar sempre esperando, e aí pode ser que um concorrente ele venha e domine aquele espaço que ela queria. Isso acontece muito em loja de shopping. Loja de shopping a gente tem os quiosques ali, né? Que geralmente são os starts, assim, tipo, você tem a sua empresa e aí você não quer pagar o aluguel alto de uma loja, mas aí você começa com um quiosque. Se deu certo, de repente você aluga, se for uma loja de acessório, de roupa, nos espaços, ou se for de alimentação, você aluga na praça de alimentação depois. Então é uma briga muito grande. Claro que agora, por conta da pandemia, muitas fecharam, e aí a gente pode ser que tenha um pouco mais fácil esse acesso, mas eu lembro que há um tempo eu tinha consultado o pessoal do shopping, aí tinham pessoas em espera, e além de ter pessoas em espera, eles davam prioridade a quem já tinha loja, até porque eles acreditavam que se a pessoa já estava mantendo aquela loja, com um novo negócio, eles iam continuar com uma certeza de dar certo, entendeu? Pera, deixa eu só estar colocando um aviso aí, ó. Quem tiver dificuldade de entrar,
escreve que ligo. Pronto, eu coloquei o aviso aí para eles, porque senão o pessoal vai ficar fora. Que eu percebi que a Laura deu boa noite e ela não estava na reunião, aí eu liguei para ela. Ó, e outra coisa aí é, quando a gente planeja, né? E aí a gente vai pensar a longo prazo, vai pensar nas metas, a gente consegue também saber quais são os recursos necessários, qual é o tempo que eu preciso, quais são as atitudes, ou seja, aquelas coisas que eu preciso fazer agora para poder ir avançando o próximo passo, ir avançando aí as etapas que eu preciso, tá? Então, sem o planejamento dentro da área aí da gestão de uma empresa, a gente não consegue alcançar muito sucesso. Tem empresa, aí vocês podem até pensar assim, ah, mas eu já vi uma empresa lá que o cara foi fazendo, foi indo e alcançou. Beleza? Mas se fosse tão simples para todos, né? A gente hoje teria o Brasil com uma maioria de empreendedor, nem que seja um empreendedor individual, ao invés da maioria aí trabalhando e uma segunda maioria de desempregados, tá? Tudo isso, quando a gente fala aí do planejamento, a gente precisa lembrar daquilo que vocês aprenderam no primeiro módulo, acho que eu já até comentei também aqui em alguma das aulas, que são as propostas que eu tenho na empresa para poder alcançar os objetivos de curto, médio e longo prazo. E aí isso passa por eu fazer a expansão do meu negócio, da minha ideia. Isso passa por aumentar o quadro de funcionários. Será que eu vou precisar contratar ou não? Quando eu vou precisar contratar? Eu tenho pessoas já em vista que eu posso contar? Sim ou não? Geralmente, não sei se vocês já viram anúncios assim, mas tem empresa que elas colocam, visando futura expansão, estamos fazendo cadastro reserva. Porque já vai economizar o trabalho deles quando eles fazem esse cadastro reserva, que eles já vão filtrar as pessoas mais direcionadas ali para a área. Às vezes eles colocam bem genérico assim, qual é o perfil ou o que eles querem. E aí, de repente, vai financeiro, mas eles não falam que é uma pessoa para a parte fiscal de imposto. E aí, quem tem ali experiência, eles já vão assinando ali, né? Já vão assinalando que aquela pessoa ela tem já uma chance maior. E aí, isso daí vai acabando dentro dessa proposta aí de expansão, ficando no planejamento da empresa, tipo, definir o que eu quero fazer, definir se eu preciso aumentar o meu quadro, e aí eu já começo a saber com quem eu posso contar ou não, tá? Porque supermercado, eu não sei hoje em dia, mas eu acho que 6 meses da faculdade tinha a professora que ela era da matéria de RH, e ela convidou a gente para fazer um trabalho lá, e aí eles tinham muita dificuldade para contratar açougueiro. Eu não sei hoje em dia, mas aí o grande ponto era que se um açougueiro saísse, geralmente para uma grande rede, ia trabalhar, que abriu seu próprio açougue, coisa do tipo, eles tinham dificuldade para repor. E aí, para repor, a gente tinha ou que pegar uma pessoa sem experiência, mas que eles conseguissem treinar. E se eles não conseguissem treinar, o restaurante ficava, o açougue ficava desfalcado. E aí isso também acaba contando quando a gente pensa assim, eu vou expandir a minha empresa, beleza, mas eu vou ter gente capacitada, vou ter gente que vai poder tocar a ideia, ainda mais se é uma coisa muito específica, que é o que acontece quando as fábricas de carro, as montadoras, elas migram, né? Aí estava aqui em São Paulo e resolveu ir para o Nordeste. Espera aí, cadê? Cadê a equipe que vai acompanhar, que vai fazer funcionar a coisa? E aí eles acabam levando sempre gente que era daqui da região ou de São Paulo. E também isso acontece nas indústrias, igual em Cubatão, a pessoa se aposenta. E a equipe que está lá não tem todo o conhecimento daquela pessoa que se aposentou. E aí eles recontratam a pessoa para a pessoa ficar ali alguns dias dando um suporte. Não sei se a Beatriz ou algum de vocês já foi em alguma visita lá na Carbocloro, mas os alunos que foram na Carbocloro com a gente já em outros momentos,
viram que as pessoas que fazem o atendimento para quem vai visitar, que fazem a explicação do funcionamento da fábrica, tal, são geralmente as pessoas que se aposentaram e que eles convidaram para voltar a trabalhar, porque é uma empresa que ela acaba fazendo esse uso da mão de obra, tá? Então, quando a gente pensa no planejamento, se eu não pensar na mão de obra também, eu posso ter problema, porque como empreendedor, por mais que eu domine o negócio, mas eu não vou conseguir fazer tudo. Tipo, igual se você pegar o exemplo de assobiar e chupar cana, de ter que bater escanteio, correr lá para fazer o gol, fica complicado, tá? E aí também, nessa definição de curto, médio e longo prazo, eu também consigo pensar no lançamento de novos produtos ou até serviços. É comum, conforme eles vão identificando as necessidades ou a questão de expansão, eles fazerem isso, tá? Ah, carbocloro. Era muito bom, o pessoal gostava, a gente ia. Geralmente uma vez por semestre ou uma vez por ano a gente ia, pelo menos. E aí, falando disso, dessa parte de planejamento, mais uma pergunta aí para ver a memória de vocês, né? Se tá boa ou não. Vocês lembram quais são os 3 tipos de planejamento que uma empresa tem? Alguém? Alguém lembra? Alguém não lembra? Alguém não? Nada, never. Ninguém. Meu Deus, vocês estão mal de memória, hein? Não, você tudo bem que entrou agora, mas e os outros, né? Ó, a gente tem 3 tipos: o estratégico, vocês não lembram disso? O tático e o operacional, tá? Lembrando que esse material está disponível para vocês, mas pelo menos uma pessoa, depois que eu coloquei também, né? Mas tudo bem. O estratégico, ele é voltado aí mais a longo prazo, tá? Esse tipo de planejamento. Ou seja, eu vou até escrevendo aqui enquanto eu falo. O estratégico, ele vai ser a longo prazo. Vamos supor aí nesse exemplo que está ali em cima, do lançamento de um novo produto. Beleza. Não, planejamento financeiro, ele está dentro desses aí, Fernanda. Calma aí que eu já até falo. Ó, o estratégico é a longo prazo, onde a gente tem, igual tá ali, um novo produto. Então, o que eu vou precisar se eu vou lançar um novo produto? Na fábrica, né? Ó, na fábrica, a mudança aí da planta. Quando eu falo planta, não é tipo eu readequar, eu aumentar a fábrica de tamanho. É eu organizar lá as máquinas, organizar o processo produtivo, tá? A questão dos funcionários, se eu vou conseguir aproveitar ou não. A questão financeira aí que a Fernanda falou, quanto eu vou precisar para poder fazer esse processo de novo produto. Isso geralmente vamos supor aí 4, 5 anos. Aí, quando a gente pensar no planejamento tático, que ele é uma coisa intermediária, tá? Que aí o tático ele fica intermediário, a gente precisa pensar assim: aquelas estratégias ou metas, né, foram planejadas para 5 anos, porém o tático ele vai viabilizar em etapas a execução do que foi colocado para lançar um novo produto. E aí, execução, vou escrever errado, para lançar um novo produto. E aí o tático ele vai organizar, tipo, como é que vai fazer? É como se fossem, a diretoria ou os acionistas decidiram, e aí no meio campo ali a gente tem os gerentes, os coordenadores que estão mais acompanhando ali a rotina, né, da fábrica, ou a rotina mais próxima ali do chão de fábrica. E aí a gente tem o operacional, que aí o Breno até falou dos níveis, né? Que o operacional ele é o nível mais próximo, tipo, do realmente o que é o negócio. Vamos supor, é uma fábrica, então o operacional é mais ligado à produção. É uma loja, então o operacional é mais ligado ali à ponta do negócio, a quem vai estar em contato com o cliente, tá? E o operacional ele vai executar as ações que foram propostas aí
E claro que no operacional, se a gente vai precisar de mais funcionário, provavelmente vai entrar no operacional. Se a gente vai precisar mudar a planta, a questão de máquina, vai acabar interferindo. E aí a questão financeira que foi definida lá no estratégico, todo outro elo da cadeia, né, os outros dois, eles acabam aí ficando, como é que eu posso colocar? Interligado, que assim, se você tem um planejamento, você pode gastar X, não adianta lá a pessoa do operacional falar assim, ó, a gente vai precisar de 2x. Então tem que adequar. E aí, quando tem essas adequações, eles acabam fazendo, às vezes, demissão, fazem, às vezes, uma troca da equipe, muda o pessoal de planta. Tudo isso acaba também sendo interferido, tá? Então, quem não lembrava aí desses 3 tipos de planejamento, pelo menos já deu aí para fazer uma recordação. E aí, né, se a gente pensando aí nisso do planejamento, como é que a gente faz para aplicar isso na gestão de um negócio? Até porque a gestão de um negócio não é, igual eu já comentei com vocês, igual a gente colocar uma receita de bolo, não é igual até aquele conceito de eficiência e eficácia, que eu não vou nem perguntar. Mas quando você tem eficiência e eficácia, se você tá para fazer um bolo, por exemplo, e aí você não seguiu a receita, você foi fazendo do jeito que você achava e acabou gastando ali mais do que era para ter gasto, né? Você até atingiu, mas você, dentro aí da gestão do negócio, você precisa atingir, porém usar o menor recurso possível. E aí dentro da administração, isso é muito pesado, assim, é muito solicitado, porque se eu coloquei o planejamento, se eu organizei as estratégias, as ideias, e aí eu não consigo me organizar nesse ponto, eu vou acabar tendo problema de lucratividade ou de retorno, tá? Porque isso daí é o que toda empresa busca, é o retorno. Não adianta, né? Vamos supor, a Fernanda vai lá, abre a empresa dela, e aí não está tendo retorno, ela está tendo que pagar do bolso para poder funcionar. Nenhum empresário quer isso. Ele quer ir fazer, buscar o retorno financeiro, alcançar aí as estratégias, por mais que mantenha a mesma unidade, sem expandir, mas que traga aí, de certa forma, um retorno financeiro, tá? Vamos lá que a gente vai começar a ver. Conforme for tendo dúvida aí, é só sinalizar. Ih, mas está travado na mesma tela, não mudei. Ó, isso que eu falei aí da eficiência e da eficácia, não sei se o Teams vai deixar subir a imagem aí, mas eu subi uma imagem que é um comparativo aí dos dois, uma explicação. Bom, e aí as perguntas que auxiliam no planejamento aí na gestão do negócio. Primeira coisa, quando a gente vai aplicar o planejamento dentro da gestão do negócio, é a gente perguntar qual é a situação inicial. Qual é a situação inicial do negócio? Como é que eu estou hoje? No sentido de a minha empresa ela está apresentando sinais bons ou sinais ruins? E aí quando eu falo sintomas, né, os sinais, eu olho lá o meu caixa. Eu estou sempre com o caixa no vermelho. O que entra eu já preciso usar para poder ir tapando os buracos e eu não consigo ter uma folga ou ter uma sobra do caixa. E aí isso também passa pelo planejamento. A organização, de eu rever até questão de custo do negócio, além do custo do negócio, de eu rever aí os preços que são praticados. E aí, né, lembra que eu falei no começo que a gente, em DMN, junta vários conhecimentos como marketing, como contabilidade, gestão de pessoas. E aí, quando eu olho a minha situação inicial e olho os sintomas, eu tenho aí como norte ou como base aí os conceitos até de pesquisa de mercado. Eu vou ir lá no concorrente ver como é que ele está fazendo, qual é o preço que ele está praticando. Até as grandes redes de atacadistas eles fazem isso. Não sei se algum de vocês já foi lá na Guilhermina em Praia Grande,
tem o Atacadão, que já é mais antigo, então muita gente pode ter já conhecido. E em frente, tem uns 3 anos aí, eu acho, fizeram o Açaí. E aí, geralmente, eles vão, atravessam o viaduto, né, que é por baixo da pista. E aí, você tá no Açaí, você atravessa de volta, você tá no Atacadão. E aí, vira e mexe, assim. Quando eu vou, eu vejo que tem gente de outra rede, ele tá lá com o celularzinho anotando, ele tá comparando, e aí eles acabam fazendo esse monitoramento, tá? Isso acontece em vários setores. A gente já teve até um caso engraçado aqui na escola, uma aluna nossa, ela estava fazendo um TCC no pet shop. E aí ela explicou para a mulher, a gente deu uma carta, tal, falando. E aí a mulher achou que ela estava fazendo a pesquisa com a empresa dela porque queria roubar os clientes dela. Ela falou, eu já sei o que. Depois de um tempo, né? Ela falou assim, eu já sei o que você quer aqui. Você quer ver como é que eu estou fazendo, o preço que eu estou colocando para você roubar os clientes. Já fizeram isso comigo. E aí não deixou mais ela fazer o TCC. Por isso que é importante você, quando for fazer, apresentar a proposta para a pessoa, explicar, fazer o termo, né? Existe um termo que a pessoa assina, porque senão, de repente, você está lá trabalhando e a pessoa do nada surta porque acha que você vai roubar os clientes dela. Isso daí aconteceu com a gente, tá? Mas a pesquisa de mercado, ela faz parte. Quando a gente tem a empresa e vai fazer essa análise, né, do sintoma que a empresa tá. Se é bom ou ruim. E aí uma terceira pergunta seria, eu já estou fazendo alguma coisa referente à minha situação negativa? Desculpa, referente à minha situação, né? Vamos supor, eu identifiquei um sintoma ruim, mas eu já estou fazendo alguma coisa quanto a isso? O meu caixa tá bem apertado lá. A gente chama de estrangular o lucro, que seria você ter quase nada de lucro ou não ter lucro. E aí eu estou fazendo alguma coisa, estou implantando algum produto novo, algum serviço, eu estou agregando. E aí são coisas que no dia a dia acaba se deparando aí quando a gente tem na gestão das empresas. Por isso que as empresas, tá, não só pequena, mas como grande, elas começam a colocar algumas facilidades. Facilidade assim, você chega lá, o mercado, o açaí que é grande, ele faz recarga no celular, e ele não precisava daquilo, mas aquilo ali agrega para eles. É, Outra coisa, você vai nas bancas de jornais, os caras também fazem esse processo. Porque eles começam a agregar produtos, itens que vão trazer uma rentabilidade ali para eles. Pode não ser o carro-chefe, não o principal, mas ajuda, tá? Eu não lembro onde é que foi que eu vi que saiu falando das bancas na Avenida Paulista. Não sei se vocês viram também que foi essa semana. E aí a Avenida Paulista ela tem menos de 3 quilômetros. E aí nesse espaço, eu acho que eram, não sei se eram 27 ou eram 270 bancas que tem. Porque tem muitas bancas de jornal, só que a banca de jornal ela praticamente não vende jornal, ela vende carregador, ela vende água, vende outras bebidas, vende brinquedo, porque eles olharam o sintoma que o mercado, né, de venda de jornal, de revista, sofreu uma mudança do perfil do consumidor. Hoje em dia as pessoas assinam digital os jornais, então você não precisa mais ir lá comprar, e as revistas também, e aí eles começaram a se adequar. Tá, então quando eu faço esse sintoma inicial, é quando eu começo a me adequar se a minha situação estiver ruim. Se estiver boa, vou ficar lá sentado em berço esplêndido, né, deitado? Não, também posso tomar atitudes para melhorar, tá? É isso aí mesmo, Fernando, que você colocou. As bancas lá aparecem uma lojinha de R$ 1,99, tá? É muito difícil hoje a gente encontrar a banca aí que sobreviva só com jornal. Os caras colocam de tudo e até, eu acho que foi lá em São Paulo, eu não lembro se foi lá ou se foi em Santos, a prefeitura fez um convênio para poder servir, o dono da banca ia servir como apoio turístico. Ou seja, você está visitando lá, você está lá em São Paulo, lá na Paulista, você que fala assim, eu queria saber como é que eu vou fazer para chegar no estádio do Pacaembu. Você está lá perdidão no meio da avenida, mó fluxo. E aí as bancas viraram aí o apoio, ao invés da prefeitura contratar pessoas, já tinha banca ali, geralmente moram na cidade, conhecem, e eles fazem esse trabalho. Ou seja, mais uma coisa que, identificando a situação que não estava boa, eles
implantaram para poder sobreviver. E aí, depois que eu vejo como é que eu estou hoje, a minha situação atual, eu vou analisar a minha situação futura. Ou seja, minha situação não está boa. Então, peraí, o que eu quero fazer lá na frente? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Tá? Porque também o planejamento, né, ele passa, eu olho como é que eu tô e eu vou organizar para eu chegar em algum lugar lá na frente. Então, a gente tem 3 perguntas aí. Que a primeira é, onde eu quero chegar? Então, assim, qual é o objetivo? A gente falou da banca, mas vamos pegar outro exemplo, um restaurante. Caiu aí o fluxo porque, vamos supor que o centro ficou lá aquele período fechado e ainda não voltou totalmente como estava. Nesse caso, sim, Patrícia, que a prefeitura fez com eles aí a gente chama de PIT, tá, no turismo, que é o posto de atendimento, posto de informação turística. Ó, posto de informações turísticas. Mas nesse caso, quem paga é a prefeitura, né? Eu só não sei como é que a prefeitura faz a medição, tipo, medição no sentido assim de quantos turistas você atendeu, mas ou Da eles qualidade do trabalho, né? mas Também. eles fizeram essa proposta para pelo menos ajudar aí o pessoal Sim. das bancas. Beleza. Ó, Só. Oi, Alexandre. Tem algumas bancas que são até correspondentes do Banco do Brasil, da Caixa, né? Tem também, porque isso daí passa por isso que eu falei, de você agregar serviços para poder sobreviver. Eles não é o foco deles, né? Se a gente pensa assim, qual é naquele do mapa da empatia lá, ou no Canva, qual é o meu negócio, qual é a minha questão de valor, não é ser correspondente bancário, porque correspondente bancário você tem o banco, mas eles agregaram isso porque isso daí acaba trazendo um retorno, tá? Eu só não lembro agora valor de taxa, mas eu sei assim, a Patrícia aí que fez transações imobiliárias também deve já ter ouvido falar. Quando as imobiliárias elas agregam esse serviço de correspondente, que é um agente caixa lá, que tem. Eles costumam falar que é como se fosse um representante ali, que você organiza a documentação, eles ganham uma grana boa, é tipo uns 500 a R$ 1.000 por cliente, nas imobiliárias, tá? Aí, quando é nesses casos de correspondente, que você paga as contas, eles dão uma porcentagenzinha lá pelas operações. É igual quando Acho que você é já 1%. Se eu não me engano, é 1%, Léo, 1% do que fecha, né? do imóvel, Como os imóveis que estavam, pelo menos na época que eu estava trabalhando aqui no século XXI, eram valores mais baixos, né, mais populares, era bem pouquinho mesmo. Não era muito, não. Pelo menos a pessoa que fazia não ficava muito contente. Aí ele partiu para o leilão também. Porque aí é uma oportunidade também. A Caixa. Foi igual aconteceu com os carros, né? O Brasil, ele teve um boom lá, que eu acho que eu até comentei disso numa aula no começo, onde as pessoas financiavam em 84 meses o carro, não sei se chegou a 96, mas financiava o carro em 84 meses sem entrada, as pessoas passaram a não ter dinheiro para pagar. E aí ia para leilão. No caso do imóvel, mesmo cenário. Hoje ainda o governo até liberou para as pessoas pedem lá a pausa do pagamento do financiamento e depois, eu acho que são 6 meses que o governo está dando, e aí depois você volta a pagar, né? Não que pode, mas você deve voltar a pagar. Bom, outra coisa, além aí de onde eu quero chegar, que eu vou definir o planejamento futuro, eu também preciso pensar assim, qual é o caminho, quais são os meios que eu vou fazer para chegar nessa situação futura. Lembrando que no começo eu falei que a gente, no planejamento aplicado à gestão empresarial, olha a situação atual, olha o problema, olha o que a gente tem, e aí a gente define onde vai chegar, que é o objetivo, e também vai definir qual é o caminho. Então, assim, como que eu vou fazer? Eu preciso do quê? Se a gente pegar aquele exemplo que eu escrevi mais acima aqui do chat, que era do produto novo lá, dos 3 tipos de planejamento, para eu lançar um produto novo, vai passar por pesquisa, vai passar por teste,
vai passar aí por analisar qual é o mercado que eu vou colocar esse produto primeiro. É muito comum deles usarem as grandes cidades para poder fazer isso, tá? Aqui na Baixada, Santos, às vezes eles colocam, mas eu vejo com maior dificuldade. Mas como São Paulo é uma coisa assim muito grande, né? Uma megalópole aí, mais de 10 milhões de habitantes. Você tem gente de todos os estilos, gostos, e aí eles colocam. E aí, assim, situação futura. Definir um objetivo. O caminho para eu chegar, preciso pensar aí a partir daquilo que foi definido. Aqui as estratégias que serão alcançadas para alcançar esse objetivo passa pelo caminho. Então, isso que eu estava até falando de São Paulo, lançam um produto novo, eles fazem testes geralmente lá. Eu já ganhei, eu lembro lá na Paulista, amostras assim de produtos que ainda não estavam no mercado porque eles estavam em lançamento. Teve uma época, eu não sei se foi 2018, 2017, mas foi ou 18 ou 17, que a Skol Beats lançou uma Skol Beats lá que era amarela e lilás. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, o que tinha dessas Skol Beats, eles deram até pro pessoal. No metrô você encontrava pra caramba dessa Skol Beats. Era azul, Propaganda. Era era azul? azul e acho que tinha uma verde também, se não me engano. Era azul. O meu sei que era azul. Então, e eles tacavam isso daí no metrô e você saía do metrô, porque o metrô sai ali na Paulista, e aí no MASP ali, cheio de propaganda disso. Ah, eu achei aqui. Cheio de propaganda, eles fizeram forte. Por quê? Eles viram que a empresa precisava se reinventar, até porque tem uma concorrência grande esse de bebida, né? E aí eles. Eu tô colando aí para vocês verem. E aí eles pensaram, futuramente, para a gente lançar o produto, a gente precisa fazer a divulgação ou a testagem. Isso a gente chama até quando você tem empresa que desenvolve aplicativo, eles costumam chamar de prototipar, ou seja, você faz um teste, você faz o protótipo e bota para rodar. Não sei se vocês já viram que o professor Kenny lá, que é da Unisanta, que ele dava inglês, francês lá, que é até deputado hoje, ele tem um aplicativo dele, das aulas dele, que ele criou. E aí, eu lembro que ano passado, o professor Kenny, ele estava tipo em teste com os aplicativos, porque ele fazia as gravações lá na Unisanta das aulas, e aí ele rodou a prototipagem. O que ele pegou? Os alunos que ele tinha, ao que ele pensou, ele pegou os alunos que ele já tinha ali, que não representavam, de certa forma, um público que seria direcionado para o negócio dele. Ele pegou esses alunos e falou assim: ó, vocês que são meus alunos, entrem na Play Store, baixa lá o curso de inglês do professor Kenny, a senha é a matrícula de vocês aqui da faculdade, vocês vão ter acesso gratuito. Ele rodou isso acho que foi por uns 6 meses, 4 meses, e depois ele botou para vender. E aí ele já teve um alcance bom. Faz tempo que eu não falo com ele, depois da pandemia, acho que eu nunca mais falei com ele, depois de março, abril, mas ele conseguiu colocar isso. Então, é um negócio que virou um negócio dele? Sim, porque ele já trabalhava dando aula de inglês e de francês, e aí ele botou o aplicativo do inglês. Então, a estratégia que ele colocou para usar o aplicativo, tocou aí a prototipagem, né? Fez o protótipo, o pessoal foi testando, apontava se tinha problema de acesso, de login, e aí depois, com tudo redondinho, ele botou para funcionar. Até esse da escola aí também foi algo bem interessante, porque eu coloquei aí no chat a foto. Eles colocaram numa época, né, de calor, o carnaval, com muita gente que acaba consumindo bebidas, então aumenta aí a procura, e aí a escola se aproveitou da oportunidade, tá? Um monte de empresa faz isso. Não é essa daí mesmo, Patrícia, essa daí que o metrô inteiro estava tomado por essas cores. Tanto o túnel do metrô, o corredor, eles fizeram uma ação assim bem forte para poder dar entrada no mercado do produto. E aí foi bem inteligente que eles fizeram isso. Mas eles conseguiram alcançar o objetivo deles, então? Você acha? Sim, conseguiram, porque não só em São Paulo como no Rio,
eles colocaram também, e foi bem forte o retorno. É que o problema é que assim, aí você passou esse período sazonal. Tudo que é novidade, né? As pessoas vão atrás. Aí Isso. quando passa a novidade, aí que vem o ponto de você. Eu acho que eu já comentei disso em outras aulas, de você ter a. Ai, caramba, o ciclo de vida do produto. Eu vou escrever aqui, ó, para vocês. Que eu Certo. não sei se vocês já viram isso. Hum. Eu posso até parar uma aula para falar. No ciclo de vida do produto, a gente tem a introdução no mercado, né? Que se a gente pensar no planejamento aí, a estratégia foi a introdução fazendo o aproveitamento aí do carnaval, do transporte coletivo, tanto em São Paulo quanto no Rio. E aí o produto, ele, depois da introdução, né? Ele pode ter o crescimento no qual eu vou massificar ele, ou se eu ver que ele não está avançando muito, eu já faço o declínio, ou seja, eu vou retirando e aí eu tiro ele de mercado. E eu não sei hoje se tem para vender, mas se não ficou, foi justamente isso. Pegou uma época que era bem propícia, né, para bebida, e aí depois eu não sei se continuou ou não, porque várias marcas fazem isso. Se vocês olharem a Ruffles de batata frita, ela já lançou várias versões e hoje em dia a gente não encontra. O Bis já lançou também versões do Bis que a gente não encontra mais. Tinha Bis de limão, Bis. Não sei se era frutas vermelhas, o morango, que você comia, tinha tipo uns pedacinhos. Geralmente o tradicional ficou, né? Que é o branco, o Bis comum, o Bis Black. Pelo menos eu acho que eu só vejo esses três. Eu não lembro de ver outros no mercado, não. Mas é como funciona. O ciclo de vida do produto, a gente tem o crescimento, a introdução, o crescimento, a maturidade, e aí depois da maturidade, se o produto ele começa a não ter muita aceitação, ele passa para o declínio e aí a retirada do mercado ou a reinvenção. Você pode até perceber que tem marca de carro que aí você olha assim, não fabrica mais. Tipo, é só o carro que está hoje em dia. Passou um tempo, de repente a montadora ela resolve, né, dentro aí da estratégia, ela olha, fala, bom, eu tenho muita gente que ainda tem a versão, vamos supor, tinha algum carro que eles relançaram, mas agora eu não vou saber dizer. Mas vamos supor o Opala lá, que o Opala na época fez sucesso. E aí a montadora resolve hoje que dentro da estratégia dela, ela vai relançar o Opala. O Fusca fez isso, né? O New Beetle lá. E aí, nisso que ela vai relançar, ela começa aí a preparar a estratégia no mercado e ele volta para o ciclo de vida do produto. Eu coloquei para vocês a foto aí. Então, a gente tem a introdução, o crescimento, a maturidade, que é quando ele está com uma venda muito boa, e o declínio. Tem produto igual a Coca-Cola que se mantém na maturidade, mas mesmo assim a marca Coca-Cola ela não deixa de investir em divulgação, em propaganda, Nescau, essas marcas mais tradicionais elas mantêm ali. E aí na continuação do planejamento, né, a gente viu primeiro a situação atual que a empresa está, segundo, define onde ela quer chegar, que é o futuro, e aí nesse terceiro a gente tem qual é o caminho que acaba levando. A gente viu aquela parte das estratégias, mas nesse caminho passa pela necessidade de pessoas, e aí às vezes a sua empresa ela não domina determinado segmento, mas você quer expandir para ele. Então é interessante buscar quem que domine. Se a gente pegar aí, uma empresa tem lá o ferro pronto, que é material de construção. E aí o cara do ferro pronto, ele tem em São Vicente também. Só esqueci agora onde que fica a dele de São Vicente, mas vocês devem já ter visto, escrito ferro pronto. Ele tem a hamburgueria que é dele. Então é um outro setor, uma outra coisa diferente do que ele faz. E aí ele precisou, com certeza, acabar implantando, trazendo pessoas que conheçam aquela área, que conheçam aquele negócio. A própria história, não sei se vocês já viram, o João Amoedo, ele foi contratado por várias. Ele trabalhou durante acho que 25 anos numa grande rede bancária. E aí uma outra que não estava indo tão bem fez uma proposta para ele, que todo mundo achou que ele era louco de sair de onde ele estava com uma estabilidade. E ele foi lá, ele
fez como ideia comprar parte, né, da ação, já que ele estava indo tão bem, pagaram como parte as ações para ele, e ele levantou a empresa. E depois ele recebeu uma outra proposta. Então, quando a gente tem um recurso humano capacitado, pode ajudar bastante. Claro que nem sempre as empresas, né, principalmente as menores, têm dinheiro para contratar alguém fixamente. Por isso que muitas vezes é interessante fazer aquele processo de consultoria que você contrata uma vez por semana, e aí a pessoa vai lá, te dá todo o suporte, apoio, mas passou ali, você não tem aquela pessoa no dia seguinte chegando 8 horas para bater o ponto. O recurso financeiro também passa aí, a gente até comentou quando falou do planejamento, tá? Então, vou precisar de mais dinheiro, vou ter que investir, e aí se eu tiver no caixa, melhor, mas se não, eu vou ter que ver a melhor forma que eu faço para poder pegar. Essa época da pandemia, o governo disponibilizou umas linhas de crédito, depois o governo ele parou de fazer essa disponibilização porque acabou, ficou limitado, e aí ele também para o MEI ele está colocando aí, porque é interessante para o governo, quando faz isso, incentivar que aí a economia ela não para, né? Quem já estudou economia, igual vocês no primeiro módulo, acredito que tenham visto que os gastos do governo, eles fazem parte aí de todo um contexto que incentiva a economia. E aí mais uma, ó, depois da gente colocar lá a situação, o planejamento, que a gente viu aqui no anterior, a futura, o caminho que vai acabar colocando, por fim, a gente tem aí o planejamento em si aplicado, ou seja, quais são os passos em ordem cronológica. E aí até se vocês pararem para analisar, a gente tem o 5W2H que vocês fizeram. Lembra do 5W2H? Ele é uma ferramenta de planejamento e que vocês até vão usar para apresentar aquele nosso trabalho no dia 18. E aí você consegue ali, você coloca, ó, qual é o prazo que precisa estar feito, tal coisa. E aí no 5W2H você define o que é que vai ser feito, qual é o custo, qual é o valor, como é que vai funcionar, quem que vai ser responsável. E aí você faz uma cronologia, isso daí acaba ficando. Tá? Que eu acredito que para quem ainda não tem o negócio, para quem tá pensando aí, ajuda bastante, tá? Até porque, ó, se a gente pensar, né, e relembrar aí, o planejamento, ele faz parte aí dentre os fatores de sucesso de uma empresa ou de negócio. Vocês devem encontrar, se vocês jogarem na Americanas, na Amazon, eles têm os livros lá e tem livros por assunto, né? E você coloca gestão empresarial, você vai encontrar um monte lá que aborde só sobre planejamento. Eu estou até olhando aqui os livros que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um que é gestão estratégica, mas é voltado para cliente, ele aborda planejamento. Um outro que fala bastante aqui, ó, teoria geral da administração, praticamente aí desde o começo da administração, né? Que aí se a gente for parar para olhar lá o Taylor, que foi o pai da administração, e vai avançando aí até o Peter Drucker, a gente tem um planejamento em todas as eras ou em todas as etapas aí citadas. Vocês lembram disso, né? Do Taylor, pelo menos, né? Ou não? Hoje é o dia de fazer pergunta para botar a memória de vocês para funcionar. Lembra? Sim, não, não, sim. Ah, beleza. Que o Taylor ele focava muito no homem como máquina, que ele mudou aí, tentou padronizar, né, o sistema de produção e por aí vai. Bom, tranquilo. Voltando então, avançando. Uma coisa importante que vocês precisam se lembrar, tá? Quando a gente fala aí de organizar em ordem cronológica, o planejamento, sempre que a empresa for definir isso, esses passos que ela acredita que vai tomar para que ela alcance o sucesso, ela precisa ter aí o follow-up. Porque se eu já tenho definido,
e eu deixo de fazer o follow-up, eu vou acabar tendo um baita de um problema. Porque é tipo aquele filho sem mãe que faz o que quer e aí pronto, e a vida dele é ele que resolve como é que ele quer e fica uma loucura. Tá? Todo mundo sabe, né? O que seria isso ou não? Cadê? Cadê? Sim, não, não, sim. Estão procurando no Google, né? Alguém sabe? Ou não? O acompanhamento, né? De um Ninguém tá processo? falando. O acompanhamento. Follow-up é o acompanhamento. Ah, até o Google travou, né? Para poder travar a mente de vocês. Tudo bem. Mas se vocês pensarem, pessoal, quando a gente fala de follow-up, é o acompanhamento. Por quê? O follow-up, ele é uma forma que a gente tem de monitorar ou de acompanhar. Sempre que vocês verem essa palavra, tá? Que é do inglês, né? Vocês vão entender que quer dizer que a empresa está fazendo um acompanhamento, a empresa está monitorando. E aí, quando a gente faz o planejamento, a gente define as etapas tal, sem o planejamento, a gente não consegue. Sem o acompanhamento, a gente não consegue medir se o que foi planejado está dando certo. Patrícia, eu vou tentar te ligar. Ih, a Patrícia saiu mesmo aqui da reunião, gente. Peraí. Tô ligando para ela. Bom, continuando então. Tranquilo? Alguém quer perguntar? Derrubou ela? Oi, Alexandre, pode falar? Não, será que o Tim não derrubou ela? Foi. Meu, é difícil, cara, de entender isso daí, porque, por exemplo, ó, tem dia que ele permite eu colar a imagem, tem dia que ele não permite. Hoje eu já consegui colar umas três aqui, né? Umas três ou quatro, ó, da escola, o mapa, a imagem da tela e da eficiência e eficácia. Mas tem dia que ele não permite colocar nada. E aí ele dá erro para mim. Só que aí quando eu vou tentar colocar, ele fala que já existe, mas na verdade não aparece para vocês. É algum erro que dá. Eles estão trabalhando para aprimorar, porque eu fiquei sabendo que a Unip migrou as aulas também para o Teams. Então tá o Senac, o Senai, a ETEC, a FATEC e a Unip migrou. E ficou muito louco, porque imagina, os caras não tinham quase ninguém usando, de repente, do nada, sei lá quantos mil alunos. A Unip tem aluno pra caramba, muito mais que o Senai, Senac, as ETECs e as FATECs. Ô Breno, explico sim. Esse segmento do negócio aumentou bastante, né, professor? Aumentou, tem empresa que está visitando as instituições de ensino só para oferecer, porque como a situação ficou sem previsão de retorno, eles foram obrigados a fazer, né? Professor, só não, aproveitando que a gente tocou nesse assunto, para não fugir do Uhum. assunto que você tem na matéria, dessas plataformas que a gente consegue fazer uma reunião e gravar, aquele Google Meeting, ele dá para ser feito, né? Uma gravação, né? O senhor conhece? Dá. Eu dei uma palestra, não sei se foi em agosto, foi até para a prefeitura, e aí foi pelo Google Meeting, onde ficou. Você tem as pessoas lá na reunião, tal, aí eu apresentei e eles deixam gravado também. O Google Meet ele é uma ferramenta muito boa, porque ele é gratuita, né? O Teams, eu tenho minhas dúvidas se todo mundo com uma conta simples do Hotmail consegue fazer o uso normal, igual a gente faz. Porque como passa de uma conta empresarial aqui, que o Centro Paulo Souza fez, eu acho que fica mais complicado assim, se você na sua conta do Hotmail vai conseguir abrir. Ó, deixa eu falar aqui pro Breno. Ô, Breno, eu coloquei aí para você, ó. O follow-up, então, né, ele é um acompanhamento que você faz. E aí ele é uma atividade que envolve o planejamento, você fez o planejamento. Aí você fala assim, ó, vai o 5W2H. Até janeiro a empresa precisa implantar lá um sistema. Se você só colocou a meta, mas você não faz o acompanhamento, que é aí o follow-up, você tem problema, porque você não sabe se está indo, se chegar em janeiro você não sabe quanto foi cumprido. Claro, né? Se você tiver uma equipe muito boa, onde o pessoal se policia, o pessoal se organiza, ou você tem um sistema que o próprio sistema ele te manda, ó, tá com atraso. Aí se o sistema não manda nada, tá tudo bem, tá? Tem sistemas que trabalham com isso, que é o workflow. Vou escrever para você. Acredito que no próximo módulo
vocês vão aprender lá na aula de tecnologia aplicada à gestão, à administração, tá? Ó, o workflow, ele é o fluxo de trabalho. Então, existem sistemas, existem formas aí nas empresas que elas usam o workflow. E aí é assim, o processo o Breno definiu, e aí ele passa para a equipe. Cada um sabe lá do que tem que fazer. No workflow, eu consigo colocar o prazo. Então, não preciso nem me preocupar, porque quando eu tiver com o prazo para vencer, eu recebo um aviso. E aí eu olho. Assim, não preciso me preocupar porque a equipe inteira sabe o que está acontecendo. Mas eu posso definir um deadline lá, tá? Eu acho que até... Ah, vocês não estavam na palestra ontem. Mas o deadline é o tempo final. E aí eu defino lá um deadline para poder falar assim, ó, se até esse período do deadline a equipe não fez nada, a gente vai precisar tomar uma atitude. E aí eu consigo colocar e eu tramito tudo que tem que ser feito nas telas do programa lá, eu vou acompanhando. Isso daí é muito bacana, porque, por exemplo, tá lá determinada ação. E aí eu vi que foi o Alexandre que fez. E aí, por que não tá andando? Ah, não, porque falta o Enzo apresentar o orçamento para poder ver se vai implantar tal coisa na empresa ou não. E aí fica lá como pendente, e pendente sob responsabilidade do Enzo. E aí os gerentes, né, eles já conseguem cobrar diretamente a pessoa que está com essa pendência, tá? Então, por isso que quando a gente define o que a gente acabou de falar, situação atual, vou definir lá onde eu quero chegar. Vou fazer todo ali o traçado para eu chegar. Se eu não fizer o acompanhamento, eu posso ter problema. Somente em empresa muito grande, imagina com, sei lá, 10 departamentos, com 200 pessoas ou mais, como é que você vai fazer para ver se realmente está ou não progredindo quanto você esperava. E aí eu vou entrar no conceito de gestão empresarial, que até agora foi só a introdução aí sobre o planejamento aplicado aos negócios, às empresas. Alguém quer perguntar alguma coisa aí por enquanto? Não, sim, tranquilo, beleza. Que aí a gente continua. Então eu vou continuar, hein? Ó, na aula que vocês tiveram no primeiro módulo de planejamento empresarial, toda empresa ela deveria, né, partir do princípio de usar os conceitos aí de planejamento empresarial. Porque a gente falar de planejamento empresarial, a gente fala recursos humanos, fala sobre finanças, fala sobre matéria-prima, sobre produtos que se eu sou um comércio, né, que eu vou vender ou não, passa por uma série de fatores que vão afetar, até mesmo em questão de documentação. Vai determinada época do ano, a empresa precisa prestar contas para o governo, para a Receita Federal, precisa fazer declaração, entendeu? Mas aí é complicado. Se vocês, no primeiro módulo, se recordarem, tudo aquilo que vocês foram vendo, tanta teoria e foi avançando, foi uma base para poder aplicar o planejamento nas empresas, certo? Ó, para vocês terem uma ideia sobre a importância aí da gestão empresarial, em 2015, 708 mil, tá, ó, 0,6 mil, né, ou 708.600 empresas foram abertas. Agora, 713.600, né, foram fechadas. Se a gente olha, 99,7, mais ou menos aí, 99,3 aí, é a relação de um para outro. Ou seja, se a gente colocar um universo das que fecharam e das que abriram, a gente tem aí uma pouca diferença e quase 1% aí a mais das que fecharam do que as que foram abertas. E o porquê que isso acontece? A gente já conversou em outras aulas sobre identificação de oportunidade, aulas sobre percepção da realidade que a empresa está.
acontece porque eles não conseguem aplicar dentro da gestão empresarial os princípios mais simples, assim. Tipo, eu sei que todo dia 15 tem lá determinado boleto, fatura que eu tenho que pagar. Beleza? Então eu já vou planejar no caixa. Eu sei que a empresa precisa atingir tal meta lá para poder pagar as contas. Então, vocês já viram até sobre o ponto de equilíbrio ou não? Já viram? Boa noite, Edivaldo, seja bem-vindo. Alguém já viu sobre o ponto de equilíbrio ou não? Nada? Ninguém fala nada, então não viram. Ponto de equilíbrio é um conteúdo que vocês... Ah, o Breno já. Trabalham em CPOC. Ô, Patrícia, você eu acho que lá no TTI também você teve. Trabalha em CPOC. O ponto de equilíbrio vou pegar um exemplo, tá? Eu tenho uma loja de roupa. E aí, quantas peças, vamos supor que venda tudo a R$ 20. Quantas peças ela tem que vender para que ela não tenha nem lucro nem prejuízo? Ou seja, quando eu atinjo o ponto de equilíbrio, significa que a partir dali, tudo que eu vender, deixa eu fechar o microfone de alguém que está aqui aberto, Edivaldo. Tudo que eu vender vai computar como lucro a partir daquele momento que eu vender, a mais do que foi definido no ponto de equilíbrio. E existe um cálculo para isso, tá? Depois até... então, acho que é o CPOC, Breno. Se vocês quiserem aí até ver como é que calcula tal, eu coloco aqui para vocês. Eu tenho uma aula que eu fiz, foi na semana passada, eu acho, para a turma do segundo módulo também, mas é do semipresencial, onde eu falei só sobre isso, sobre pontos de equilíbrio, sobre desenvolvimento aí da parte contábil que passa por uma empresa, né? Eu coloco aqui para vocês. Eu acho que eu até tinha mandado também pro Alexandre, eu não lembro se ainda tinha a Brenda ou a Fernanda, mas eu mandei, que era vídeo ligado ao outro curso lá que eu acabo ficando com a turma, tá? Mas aí eu mando para vocês poderem ver como é que faz esse cálculo. Mas a ideia que eu falei dele, para vocês entenderem aí, era de vocês pensar assim, dentro de uma empresa, olha o quanto que abriu e o quanto que fechou que é maior. Se eu, como empresário, tenho isso definido, eu não sei calcular. Meu, pede ajuda para contabilidade, conversa com eles, eles devem saber, parte do princípio é que a contabilidade ela tenha esse conhecimento. E aí, eu vou saber, na hora de eu correr atrás ali, qual é o mínimo que eu preciso atingir para eu não ficar no prejuízo. Ou para eu não ficar devendo, né? Ficar devendo concorrente, ficar devendo... desculpa, concorrente não, fornecedor, não ficar devendo funcionário. Então, eu preciso também analisar isso. Eu vou mandar para vocês aqui a apostila do módulo 2, que tem coisa que pode até ajudar vocês em trabalhos que vocês forem fazer. E esse do ponto de equilíbrio também, porque tem escrito, tá? Vamos lá, então a gente vai continuar abordando aí sobre gestão empresarial. Espera só eu escrever aqui, ó, que eu quero até achar qual é a agenda que tá isso daí. Eu achei. Eu vou colocar para vocês poderem ver o link aqui. Agenda 8. Então foi há 2 semanas mesmo que eu falei. Ó, essa aqui é a apostila, tá? Para vocês. É verdade, né? Essa da Cecília tem também. A apostila módulo 2 de ADM tá aí. E o vídeo da explicação do ponto de equilíbrio eu vou colocar aí agora também. Depois, se vocês quiserem para conhecer, porque isso daí em administração eu acho que
o financeiro é uma das partes que mais pesam, porque se vocês não conhecem isso ou observam o funcionamento, você às vezes vai achar que está tendo retorno e não está. E aí, quando você define o ponto de equilíbrio, é assim: para manter aberta determinada loja, sem ter prejuízo, quanto que vai precisar? E aí você sabe que a partir dali você vai ter o resultado. É por isso que eles colocam metas, né? Ô, Patrícia, você tem meta lá, não tem na loja 100? Meta por mês, meta por período? Aparece? Não, aparece não. Porque eles colocam essa meta por conta de cálculo que é baseado, e aí eles veem quanto que tem que entrar de retorno para poder atingir aí determinado ponto. Bom, ó, a gestão empresarial, ela é importante, né? É um instrumento aí para melhoria dos processos da empresa, para a criação também do ambiente de trabalho saudável, igual eu falei que as pessoas também fazem parte desse processo de planejamento, e para a conquista aí de uma performance satisfatória. E aí a gente falar de performance satisfatória passa pelo ponto ou pelo fator que uma empresa ela vai concorrer com outras que fazem a mesma coisa, e aí você precisa se diferenciar, porque o que vai levar a Patrícia a comprar de loja A e não comprar da loja B? O que vai levar aí o Edivaldo a ir almoçar no restaurante A e no restaurante B? Então, todos esses pontos fazem parte das estratégias de gestão empresarial. Ela envolve aí os desafios, que, igual eu falei, não é uma receita de bolo você pensar em gestão empresarial, e tem coisas que vai aparecendo que você nem esperava. Vamos supor, às vezes tinha um imposto que foi colocado novo, você não sabia, e o governo ele parte do princípio que o empreendedor ele corre o risco, né, de assumir a atividade econômica, ele corre o risco, e que qualquer mudança ele parte do princípio que a pessoa ela vai estar ciente. E aí você, né, pode ser surpreendido por alguma coisa que aconteça, alguma mudança. E aí esses problemas, às vezes, faltam mãos aí, ou faltam pessoas para resolver. E aí corre atrás de um advogado que é especialista em determinada área, corre atrás de um contador para poder ver aquele imposto que passou, tá? Eu acho que eu já, como você, até quando eu contei lá de uma das ideias que eu tive quando eu comecei a empresa, porque a prefeitura ela tinha proibido panfletagem, proibido o uso de cartazes, de algumas coisas na cidade, e aí isso já era uma tendência, porque São Paulo tinha feito, Santos tinha feito, Praia Grande também, e aí imagina assim, as empresas que estavam trabalhando, tinham gente na rua trabalhando para divulgar, e acabaram sendo surpreendidas por uma decisão que a prefeitura não consultou ninguém, não consultou empresário, resolveu fazer e pronto. E aí é o cumpra-se, né? Você aceita o que está colocado ali e tem que adequar o seu negócio. E aí também são muitas decisões que você tem à frente, só que você não tem certeza, tá? Lembrando que o planejamento que a gente está falando aí desde o começo, ó, já está no 14 aqui, na verdade esse é o 15, a gente já está no 15, e o planejamento, por mais que você faça, com tanta mudança que acontece, amanhã, de repente, você vai ter que refazer tudo que você planejou. Eu estava hoje conversando com o dono de um mercado, e ele está muito apreensivo, ele estava me falando, porque o movimento teve um problema, né, a questão de fechamento, as pessoas ficarem no isolamento, voltou a melhorar, ele é um mercadinho pequeno, mas o forte dele lá é a parte da panificação, que aí depois ele começou a montar as outras coisas. E aí, passar a eleição, voltar a decretar o lockdown, o fechamento, e aí todo mundo fica preso de novo em casa. É, E aí você olha o cenário, né? Tipo, planejar um crescimento, mas você não tem a certeza. Você tem a incerteza, e é uma realidade mesmo que ele colocou que vai afetar a gente pra caramba. Somente o pessoal que ficou desempregado quando começou a pandemia, voltou a trabalhar agora, e aí a gente está chegando aí daqui a um mês, né? Ó, mais ou menos aí, um mês e 2 dias. Na verdade é um mês, né? Que é dia 27, o Black Friday na última sexta de novembro.
um mês aí do Black Friday e não sabe como é que vai ficar. Porque se chegar lá, que a eleição é no dia 29, o segundo turno, e aí chegar ali, o governo já começa a sinalizar que não, tal, e aí o Natal, e as vendas? Tipo, vou investir no estoque para vender no Natal, mas será que a minha loja vai estar aberta ou não vai estar aberta? E aí eu fiz até uma cronologia aqui disso, né, de a gente pensar na gestão empresarial e pensar aí no aliado isso ao planejamento, às estratégias das empresas, ó. Primeiro ponto aí da gestão empresarial, ela tem que ser estratégica, tá? Você vai fazer a gestão, você precisa pensar no conjunto aí de ações, né, ou de estratégias que vão focar no crescimento do negócio, porque se você só ficar dependendo da vaquinha leiteira, vocês acho que lembram disso, que eu já falei umas 300 vezes da vaquinha leiteira, e você não pensar em focar no crescimento ou na estrela, né, que é aquele seu produto que seria o top ali, que mais te traz retorno, você corre um grande risco de acabar ficando, que eu digo, ficando pelo caminho onde você deixou o seu negócio estagnado, tiveram mudanças que impactaram e você se perdeu aí no meio de tudo, tá? Segundo ponto, também a gestão empresarial, ela passa aí por resultados. Então, assim, se eu definir para o negócio crescer, eu vou ter que ter os resultados. Então, ela vai se basear aí na conquista de melhores processos e resultados. Até quando eu coloco processos, vocês precisam pensar que a rotina de uma empresa tem vários processos. O processo de pagar um boleto. Às vezes parece coisa simples, mas até o fato de você usar uma conta bancária, onde cada transação você tem que pagar, isso daí no final, quando você soma, pode representar aí aquela ideia que muita gente tem na cabeça de, não, vamos cortar o cafezinho, ó, funcionário, acabou o cafezinho porque a gente não tem condição. Mas peraí, será que é o cafezinho que está gerando impacto ou será que tem outras coisas acontecendo? Então, se eu começo a pensar em resultado e melhorar os processos que eu estou fazendo, é claro que eu vou ter aí uma melhor gestão, né? E aí a gente tem, ó, 3 grandes recursos que dentro aí do planejamento da gestão empresarial, eles fazem parte, a gente já conversou, que são as pessoas, a estrutura e as finanças, tá? Eu acho que eu comentei uma vez só com vocês, até sobre isso da estrutura. Tem um TCC de uma aluna lá da faculdade, ela está fazendo baseado numa empresa contábil. E aí ela foi entender, né, o que acabava afetando os funcionários. E aí você pensa, uma contabilidade, ela geralmente, né, 99%, sei lá, quando chega a época de imposto de renda que muda um pouco, mas ela vive basicamente para atender empresas, tá? Tirando aí o imposto de renda. Meu, como que uma contabilidade não tem uma estrutura, um computador, um sistema que funcione para poder atender o cliente? Como é que faz? Certo? Se você, como um cliente da contabilidade, vai precisar de uma informação e aí você fica lá, sei lá, quantos dias esperando pela informação, você provavelmente vai migrar para outro. Porque isso no prédio até a gente acabou fazendo, a gente pedia informação para administrador, eles não davam suporte. Aquilo que eu falei de resultado, era muito ruim os resultados que eles apresentavam e pelo menos você pensando em aliar aí pessoas boas, que é aquela que a gente falou do recurso humano, que eu dei o exemplo do cara do Ferroni que foi abrir a hamburgueria, a estrutura que vem atender aí aquilo que você está propondo dentro lá da estratégia e a parte financeira, tá? E aí, por fim, de novo, né, a gente tinha comentado aquela hora do follow-up, mas o medir, que é preciso avaliar os índices aí, tem um cálculo. Eu não sei se vocês já tiveram algum cálculo ligado a indicador de desempenho, tá? Talvez até na aula de gestão de pessoas, as empresas elas fazem isso também, na aula de ARH. Eu vou pegar e vou fazer um exemplo aqui, deixa eu só ver se o Teams permite eu fazer um negócio. Não. Eu vou colocar aqui no chat, ó.
vamos supor aí que eu tenho dentro da empresa 100 processos, tá? Ó, 100 processos a serem feitos. E aí eu acompanho cada processo e eu percebo que 95 estão concluídos. Tá? Ó, eu coloquei aí no chat, ó, eu tenho 100 processos a serem feitos, 95 estão concluídos. Quando eu coloco aí o medir, que eu vou analisar os índices do negócio, como é que funciona? Eu divido aí o que eu já tenho concluído pelo total que eu tinha a fazer, tá? E aí eu multiplico por 100, porque eu vou achar uma porcentagem, um valor aí em porcentagem, onde vai ficar 0,95 vezes 100, e aí a gente tem 95% o meu índice aí de cumprimento do prazo, o cumprimento de atividades, tá? Deu para entender? O medir, ele passa por você conseguir acompanhar ou conseguir avaliar, a gente chama de mensurar, tá? Você consegue mensurar aquilo que foi planejado. Porque se você não planejou nada, você não vai conseguir mensurar nada, né? Até porque você vai falar assim, bom, deixa eu medir se está atingindo aquilo que eu esperava. Mas peraí, você não tem nada, você não planejou nada, então como é que você vai medir? Tá? Isso aí eu até, dentro da parte do RH que eu comentei, as empresas usam para acompanhar qual é o índice de falta, que chama de absenteísmo nas empresas. Eles calculam o índice de rotatividade, a quantidade de troca de funcionários também, quanto maior é pior. O índice de produtividade, e aí eles usam para um monte de coisa. Quem trabalhou em call center deve ter algumas coisas parecidas com isso daí que eles também colocam. E na logística, dá para medir as entregas, dá para medir o total de cliente satisfeito na área da administração, tá? Então, o medir também ele vai acompanhar aí esse cumprimento das estratégias. Tranquilo? Ninguém quer perguntar? A gente vai ver 2 conceitos aí agora, para vocês até, se quiser usar isso também no TCC dos conceitos, também fica interessante. Continuar então. Vocês estão tão quietos hoje que eu estou achando que vocês estão assistindo Jorge Wilstermann e Boca Juniors Que isso, professor? no jogo lá. Esqueci, na Fox, passa na Fox. Bom, então vamos embora. Hoje em dia com a internet o jogo passa na internet também. Vamos ver aqui até conceitos relacionados a isso da gestão empresarial, que a gente tem o Peter Drucker, né? Eu até tinha comentado um pouco antes ali, falei do Taylor, que a gente pensar na administração do Taylor ao Peter Drucker, teve uma mudança muito grande em tudo que foi acontecendo, os processos foram se modernizando, tá? Então, o Taylor é o pai da administração clássica, né? Começou com o estudo, e o Drucker, ele é da administração moderna. E aí, o que ele fala? Ó, o empreendedorismo é arriscado, principalmente porque poucos dos chamados empreendedores sabem o que estão fazendo. Eles não têm metodologia. E aí a gente pensar, né? Algo arriscado. A gente até falou, vai correr risco. Oi? Desculpa, falhou. Eles não têm o quê? Falhou? Desculpa, eu falo de novo. Eles não têm a metodologia que ele falou. Porque o empreendedor, ele vai correr risco? Vai correr risco. Ele não sabe o que vai acontecer. Só que ele não tem uma metodologia, ou seja, até no começo da aula eu falei disso, não tem um livro de receita, você não tem, faz tal forma, tá dando problema? Então, abre aqui na página tal e segue isso aqui que tá aqui, que vai dar certo. Segue a bula lá do remédio, tá? Então, essa metodologia aí, no caso, seria a gestão empresarial, onde cada empresa ela segue o seu padrão. Eu acho que vocês não estavam na escola no ano passado, a gente fez, foi no dia do administrador do ano passado, a gente fez um evento com o dono do supermercado Fiel Barateiro. Acho que era o seu Ulisses, era o outro senhor lá que é português ele. E aí, o que ele colocou? O modelo de gestão de empresa dele é um modelo assim, com a experiência que ele foi desenvolvendo, e ele trata os funcionários de uma forma bem próxima.
Então, é o modelo dele. Só que, de repente, o Extra lá, o Abílio Diniz, ele não segue o mesmo padrão, tá? Tanto que a gente tem lá, acho que uns 2 ou 3 que foram alunos nossos que estão trabalhando lá e já trabalham há muito tempo. A metodologia aí que cada um adota, ela vai disso, de você pensar da gestão empresarial, de pensar em todo um contexto que a empresa tem, até porque o cliente também, ele percebe isso, ele gosta. Quem é cliente de lá há muito tempo, ele não muda, ele tem agora em São Vicente, aí tem o açaí ali no centro, o cara não vai porque ele gosta do Fiel, até o cliente acho que é Pirâmide, não lembro agora, que é o Luanda, que é do lado do açaí. O Luanda continua vivo, continua com os clientes. Por quê? São pessoas que já iam antes, que já o modelo ali, a forma com que eles conduzem, é a forma que essas pessoas gostam. Então, isso daí não existe um padrão único, cada um vai colocando, vai adotando. E o que eu até ia colocar quando uma empresa ela é vendida, geralmente ela é vendida para um grupo grande, um grupo que já implementa práticas mais enxutas, né? Tipo, eles vão cortar custo, vão mudar a forma que o funcionário vai fazer, já chega implantando um monte de treinamento, aí os clientes começam a sentir. Então, eles até antes de fazer isso, eles começam também a identificar qual é o público, qual é o perfil, como é que funciona, se vai dar certo fazer ou não, tá? Porque isso daí é uma realidade que a gente tem. Eu lembro, vocês devem conhecer, né, a UniBR, que é de São Vicente. O atual dono, que tem um grupo de sócios até por trás, quando ele comprou lá, que ele arrendou do Integração, era do Integração e foi para a UniBR. Ele vinha da Unimonte, com a bagagem de lá, que a Unimonte também tinha sido vendida. Ele comprou aqui em São Vicente, e aí ele trouxe uma ideia totalmente diferente. Onde, no Integração, né? Isso aí a gente está falando de metodologia, tá? No Integração, eram salas com 20 e poucos, era algo bem próximo, mais familiar, era tipo uma faculdade mais familiar. Quando eles chegaram, que eles expandiram os cursos, ampliaram as salas, construíram um outro prédio, eles quebraram salas, que as salas eram pequenas, abriram as salas, eles vieram com uma metodologia muito agressiva e deu certo porque do primeiro ano, na verdade acho que foi na migração não sei se foi 2007 para 2008, porque eu trabalhava fazendo um monte de campanha com eles. Eles colocaram de 500, foi para 2.500 alunos. Mas tudo isso porque eles foram identificando qual era a estratégia que eles iam colocar. Tá? É diferente você chegar numa empresa, querer mudar tudo e o cliente não quer mais, o funcionário fica insatisfeito. Teve gente insatisfeita? Claro, também que teve, tá? Dos funcionários, tá? O professor da faculdade, mas eles vieram com a estratégia e aí aumentaram em 5 vezes o número de alunos. E hoje eles sobrevivem, são aí a principal faculdade de São Vicente, né? Porque a gente tem o Fortec, tem acho que o Itá também, e tem os EADs, que hoje em dia o EAD tem tudo quanto é lugar. E aí uma outra frase aí que tem até no livro, né, Management, que esses livros em inglês, se algum de vocês até conseguir ler, tal, gostar, eu tenho um monte aqui que dá para mandar. O autor aí, ele coloca, ó, que gestão, ela é o processo de trabalhar com e através de outros para alcançar os objetivos organizacionais aí no ambiente de mudança. Porque você precisa das pessoas, é através delas que você vai alcançar. Então, você colocar no planejamento e esquecer das pessoas fica complicado, porque você não conta com a principal fonte aí de fazer o negócio acontecer, que são as pessoas. A não ser, né, claro, que seja tudo automatizado, seja máquina, é o tipo de fábrica lá que eu até comentei na aula sábado com a turma, eles chamam de fábrica escura ou black fábrica lá, fábrica negra, que é só máquina trabalhando. E aí tem um sensor lá, deu algum problema, avisa, vai o cara lá e arruma, mas não tem pessoas trabalhando. Como a maioria das empresas aqui no Brasil, elas dependem das pessoas, né? Acaba fazendo parte aí, tá? A gente inclui isso no planejamento e na estratégia.
Tranquilo? Breno, eu mando para você, cara. Ó, a gente vai falar da importância da gestão empresarial, mas a gente já foi até abordando nesses exemplos, nesses conceitos. Vocês acham que é sempre possível melhorar? Ou é muito complicado e é melhor continuar como está? O que vocês acham? Eu acho que é possível melhorar sempre, é uma questão de evolução, em todos os sentidos. Lógico que tem que ver o que está ganhando, não tem que mexer, né? Mas, assim, no geral, sempre tem uma melhoria nas empresas. Na loja, eles mandam geralmente atualização de metas, atualização de ações que tem que cumprir, coisa do tipo? A meta, ela é todo mês, né? Todo mês tem uma meta diferenciada. No caso, terei amanhã um treinamento focado, entendeu? Coisa de quem está chegando agora, então é normal. Mas mudança mesmo assim não tem não, professor. É bem difícil. Para dizer que não, para não dizer que não, eu fiquei sabendo que vai ter uma mudança como é que chama? Eu acho que é de computador, alguma coisa assim, de sistemas. Mas estava pensando que era para daqui a 3 meses, que nada, daqui a 1 ano e meio. Eu sei que demora essas coisas, né? Nossa, é tempo pra caramba, hein? 1 ano e meio. Eu fiquei até triste. Porque eu Pensa, acho. mais de 20 vendedores para quatro, Treinar. cinco, não, para 5, 6 computadores de uso na loja é muito pouco. Vai ter que ficar esperando eu terminar a venda para Sim, poder. sim, exatamente, demora muito. Aí é ruim, hein? Ó, o Breno colocou que em que time que está ganhando se mexe muito. O Breno, é uma realidade porque você vai sempre melhorando, implantando coisas novas. Isso que a Patrícia colocou que eu até ia falar, quando eles vão implantar um sistema, geralmente eles testam, eles veem se não vai dar erro, porque imagina o impacto que causa você trocar o sistema não dá certo, a loja parar, o quanto que perde de faturamento, e eles não vão querer perder faturamento de jeito nenhum. Ainda mais a gente chegando no final do ano com a temporada aí, Natal, apesar de tudo que eu falei da incerteza, né? Mas as pessoas vão receber o 13º, as que estão trabalhando, que se mantiveram, e vão gastar de alguma maneira. Então, vai na loja, vai comprar TV nova, vai comprar celular. Ixi, aí vai ser o momento que a loja vai aumentar a meta aí da Patrícia, aí a Patrícia que se prepare. A Patrícia tá falando que tá fechado, eu acho, Patrícia. Deixa eu Não, ver. professor, desculpa, Ah, eu estava escrevendo. não, é porque quando tá fechado e a pessoa faz barulho, aí fica azulzinho, mas tá bom. Ó, segundo aí o guia de gestão empresarial do Sebrae, eu até deixei para vocês aqui, tá? Depois eu até colo aqui ele no chat aí. O que que ele fala, ó? Da mesma forma que o organismo humano, né, que um corpo humano, ele é constituído por sistema circulatório, respiratório, aí tão afetado agora pelo coronavírus, o digestivo, que precisam funcionar aí em harmonia. Uma empresa, ela também tem que ter uma visão nesse sentido, tá? Então, de que um tecido aí com problema, ele pode comprometer todo o empreendimento. E aí, quando a gente pensa num tecido com problema, de repente, o seu setor de compras está comprando de uma forma que está aumentando o custo. E aí vai impactar no setor financeiro, que vai, em algum momento, impactar aí na parte da produção, que vai impactar depois lá na sua venda, e aí a gente começa a ver que é todo um elo, né, no qual isso daí passa a atrapalhar a empresa. Então, eles colocam isso, eu até coloquei porque vocês podem também usar isso para fazer citação no TCC, tá? Se tiver relação aí com o trabalho de vocês, vocês também podem colocar. E isso só é possível, né, da gente fazer esse processo de entender como um corpo através da gestão empresarial. Porque quando você vai fazer a gestão empresarial, você vai definir as ações para poder sobreviver no mercado e aí também
ficar ali ou à frente ou pau a pau ali com a concorrência, tá? Porque, claro que ninguém quer ficar para trás. E aí, a gente olha, né? Lojas que fazem coisas diferentes, de repente vem um outro, vai lá e faz, ou ele cria alguma coisa nova. Isso daí em vários setores, até na eleição, né? Aí tá o candidato lá, ele começou lá que o candidato ele era um candidato de uma nova política. Aí de repente todo mundo virou candidato a nova política. Aí vem uma outra moda e todo mundo segue. As empresas vão seguindo também essa mesma proposta de estar na rede social, de interagir com as pessoas, e aí elas acabam migrando para lá, e aí contrata às vezes uma agência que faz só esse processo de você pegar e deixar na mão deles, só que aí às vezes eles cuidam da sua conta, que a gente chama de conta, e cuidam também da conta do seu concorrente. Imagina para eles, né, o pessoal das agências, como que é administrar para criar postagens, criar ações, criar coisas para duas pessoas, duas empresas do mesmo segmento, mas que são ainda concorrentes. Se fosse ainda uma daqui, uma de outro estado, beleza, mas tipo, é de fora. Então, a gestão empresarial aí na empresa é interessante por conta dessa conexão. Imagina aí, né, tocar um negócio, a gente pensando em gestão empresarial, ignorando aí a mensuração de dados, a análise dos resultados que você tem, ou a análise das metas, ou a questão aí de você fazer o planejamento, ignorar esse planejamento de ações através de resultados. Muita empresa ela coloca lá que, dependendo de determinado período, se as lojas ou as filiais não estão atingindo, recai sobre o gerente. Aí, se o problema for perseguindo ali, né, continuando, persistindo, eles acabam trocando e vão fazendo, porque é muito focado em resultado. Também a gente tem aí um outro ponto que, além dessa questão de ignorar aí a análise dos dados, liderar uma equipe sem você definir quais são os cargos e as tarefas que cada um vão fazer, ou até mesmo você deixar reconhecidas atividades, ver quem é o funcionário que melhor se desempenha, dar o feedback, isso também acaba impactando, tá? Porque a gente está aí na era do capital humano e esse capital humano ele consegue trazer aí melhor resultado. Acredito que na aula de ARH, ou na aula de PORDP, vocês tenham visto algo do tipo, onde as equipes, né, as pessoas são o maior bem, elas são vistas como um capital, e aí se você pensa em capital, você pode pensar em dinheiro, mas na verdade o funcionário ele não é visto como dinheiro, mas ele é visto como um capital humano, onde aquele conhecimento dele é o que conta, é o que traz valor. Imagina lá na Apple, no Facebook, no Google, quantas pessoas que não são ali tratadas com todo um cuidado, porque o cara domina determinado assunto, o cara ele desenvolve determinadas ações e ele é visto ali como um capital humano extremamente importante. Tá? Isso daí vai muito da questão da gente ter o conhecimento ou não de determinadas ações aí. Por isso que as empresas vão atrás de outros funcionários. E aí, se vocês começarem a seguir lá ou a assinar os newsletters lá, que são as notícias que eles mandam por e-mail, tem lá a Exame, eu vou colocar aqui, a Exame, tem o Valor, tem a Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eles mandam de graça, né, algumas notícias aí, você define lá o filtro lá, e aí nisso que eles mandam, sempre tem, tipo, há pouco tempo atrás foi uma mulher, que ela virou a primeira mulher a ser a CEO lá de uma grande, eu esqueci só qual que é, mas acho que é do setor financeiro ou bancário. E aí ela foi a primeira a ser colocada no cargo, e eles tiraram ela de uma outra empresa, não era concorrente direto, tá? Mas eles identificaram nela o potencial aí do capital humano e agregaram ela na equipe. Então, também pensar aí nessa parte de gestão empresarial passa por isso, porque a gente
tem essa necessidade de trazer os melhores para trabalhar. Ó, a gente vai agora ver um vídeo, não sei se ele vai abrir aqui, mas eu abro ele aí para vocês poderem ver. E ele fala justamente sobre isso, mas eu acho que não vai dar tempo da gente assistir. Eu vou deixar para vocês assistirem agora, eu vou deixar aí no chat, e aí eu fico aqui, mas eu libero vocês para assistir, e aí na próxima aula a gente retoma daqui, porque ainda falta falar também das estratégias competitivas, que está num outro slide, tá? Porque aí, para vocês verem assim, esse vídeo ele aborda sobre gestão empresarial e aborda os principais problemas que são encontrados em uma organização. É 9 minutos o tempo, mas ele é bem legal porque ele mostra situações que são corriqueiras, principalmente para quem está em ensino médio, que ainda não trabalha, para você começar a identificar algumas coisas que até no dia a dia na escola, tal, também vocês vão se deparar, porque isso faz parte, né, não só de uma empresa, mas parte aí na família, parte aí na rotina que vocês forem ter. Beleza? Então eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir. E aí aqui tem até as referências, esse material que eu deixei, esse livro aqui do Chiavenato, eu acho que eu subi ele para vocês lá naquele dia, na segunda-feira que eu fiz aquela fala sobre o PTCC com vocês, ele estava junto lá, mas na internet também vocês acham, esse daí do Sebrae que eu coloquei aqui, e também tem sobre gestão empresarial aí do Sociedade Brasileira de Coaching. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar?